uma saudação a todos os irmãos que nos ouvem, espalhados por este mundo, porque nos mais diversos cantos deste mundo há quem vá ao site ouvir as mensagens. Então, um abraço a todos, um abraço ao nosso irmão Alberto, lá no Brasil, assim como ao Cristóvão, em Angola, e também aos que estão em Inglaterra e nos outros lugares, que o Senhor possa continuar a abençoar e a cuidar. Vamos então abrir a Palavra de Deus. Um abraço para os Açores também, para o Arthur. Não sei se para a semana terei possibilidade de estar com ele novamente. Também para a Madeira, para o nosso irmão Cláudio, né? Gabriel. Para o nosso irmão Gabriel, que o Senhor o ajude, sua esposa. Como? Já faleceu? Ok. Então, que o Senhor dê ânimo e dê forças ao nosso irmão Gabriel. Vamos então ler capítulo 3 de Colossenses, e diz assim a palavra do Senhor: Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também, em outro tempo, andaste quando vivias nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-nos uns aos outros e perdoando-nos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domina em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossa mulher, e não vos irriteis contra ela. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo a vosso Senhor, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há exceção de pessoas. Até aqui a leitura das Escrituras. Então agora vamos ouvir o nosso irmão Alberto e depois o nosso irmão Carlos. Graças a Deus por mais esta reunião de comunhão, oração e estudo da Palavra de Deus. Louvo e oro por cada um de vós que participa desse estudo, onde eu tenho sido muito abençoado e espero que cada um de vocês também. Colossenses 3, no verso 3. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus.
Começo com uma frase de um comentarista bíblico antigo, lá da Idade Média. Ele diz algo que devemos pensar. Ninguém anseia pela vida eterna, incorruptível, imortal, a menos que esteja cansado já desta vida temporal, deste mundo pecador, corrupto, imortal. E assim que nós entendemos por que o cristão almeja as coisas que são lá do céu, lá da eternidade. Vimos no último estudo que a vida cristã é uma vida oculta, escondida. E isso em referência ao mundo. Pois o mundo não quer conhecer a Cristo e é indiferente às coisas de Deus e da sua palavra. No Evangelho de João, no primeiro capítulo, o Verbo se fez carne, veio para os seus e os seus não o receberam. O profeta João Batista, no mesmo primeiro capítulo, ele diz para os fariseus: no meio de vós há um que vós não conheceis. Não conheceis no sentido de que não querem. Precisam cada vez mais se autoafirmar em sua justiça própria. 3 ideias podemos resumir de tudo que foi falado no último estudo e que sintetiza este verso 3 de Colossenses capítulo 3. O escondido, o oculto, sugere para nós 3 S. 3 palavras como o sentido da vida, o segredo da vida e a segurança da vida. Vejamos, a expressão plena do sentido da vida, ela só é encontrada quando nós encontramos a Cristo, autor da nossa vida, o Criador. Quando nós entregamos a nossa vida e confiamos só em Jesus, nós temos comunhão, nós temos união com o Deus verdadeiro. E se você não fez isso ainda, se você só tem informações sobre este Deus, faça-o mais pessoal. Entrega a sua vida somente a Cristo Jesus e ao sacrifício lá da cruz do Calvário que ele fez pensando em você. O segredo da vida. Todas as nossas carências, necessidades, elas devem ser encontradas na palavra de Deus. Elas devem ser sustentadas pelo próprio Criador. O salmista, no Salmo 87, no verso 7, ele resume bem o que queremos dizer. Todas as minhas fontes estão em ti. Isso quer dizer que não é nas rezas, não são os santos, não são outros intercessores, não é a filosofia, não é o conhecimento da ciência que vai trazer algo espetacular para a nossa vida, um segredo jamais encontrado. Significa também estar escondido e oculto, esta segurança da vida, algo que ninguém pode modificar, afetar, ninguém pode alterar aquilo que Cristo já fez por nós. E isso traz segurança. E quando estamos inseguros, o medo toma conta. E quando estamos com medo, nos isolamos e não queremos confrontar com ninguém e nos escondemos. E isso traz pavor e não paz. E aquilo que mais o homem deseja é paz. E esta paz só é encontrada quando estamos seguros em Cristo Jesus. E há aqui um duplo baluarte a proteger eternamente a nossa vida. Com Cristo e em Deus. E esta expressão, em Deus, Paulo vai usar ela mais 2 vezes. Uma em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, no verso 11. E a outra, a segunda carta aos Tessalonicenses, também no 1º capítulo, aí no verso 1. Isso indica que um relacionamento espiritual, pessoal com Deus, tanto na igreja como na sua vida íntima, sua, ela supre todas as nossas necessidades e faz com que a vida da igreja e a sua vida gira em torno do Criador.
Portanto, a nossa esfera de vida não se encontra aqui na terra, e sim nas coisas lá do céu. E as coisas que nos atraem, nos empolgam, nos entusiasmam, elas só podem vir do Criador. E é dele que supre todas as nossas carências, nos trazendo paz, alegria, nos trazendo esperança, aquilo que mais almejamos. Agora, isso não significa que devemos ignorar as nossas responsabilidades diante do mundo. Sim, nós temos que ser pessoas ordinárias, de ordem, na moral, na estética. Mas o cristão, o crente, aquele que tem união com Cristo, aquele que tem comunhão com Deus verdadeiro, aquele que entregou a sua vida ao Salvador, recebendo a justificação quando Cristo ressuscitou, assim este recebe do céu toda a sua motivação, toda a sua força, e não depende das coisas do homem e nem da terra. Que o Senhor nos capacite cada vez mais. Amém. Uma vez mais, viva irmãos, cá estamos nós, pela graça de Deus. Uma vez mais estou à distância, mas se Deus quiser, eu espero estar convosco já no próximo estudo bíblico aí na Quinta de Conde. Envio um abraço de saudades para todos e também um abraço para todos aqueles que nos acompanham na internet. Gostava de começar por fazer uma pequena retificação, por amor àqueles que podem ter dificuldades em encontrar aquilo que o irmão Alberto disse há pouco. Ele enganou-se na citação da primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, sobre a expressão em Deus. Ele disse que era o capítulo 1, versículo 11, mas é no capítulo 1, versículo 1, um lapso que ele teve e que nos acontece muitas vezes, a mim especialmente. De modo que, para aqueles que quiserem encontrar a passagem e tiverem alguma dificuldade, já sabem que ambas as citações de expressão em Deus estão em 1 Tessalonicenses 1 e 2 Tessalonicenses 1. Eu gostaria de dar um pensamento, desta vez mais curto, mas que eu espero que nem por isso seja menos incisivo. Aqueles que me conhecem sabem que eu tenho uma grande capacidade de abstração. Ou, se quiserem, tenho uma grande capacidade de concentração. Ou ainda, se quiserem, tenho uma grande capacidade de distração. E estas coisas estão associadas. Ou seja, a minha capacidade de concentração é de tal ordem que isto junta-se à capacidade de distração. Eu estou concentrado numa coisa que me abstraio completamente do que me circunda. E por isso estou completamente distraído sobre as circunstâncias que me rodeiam. Isto é muito importante. Quantas vezes, aqueles que me conhecem sabem, que às vezes estão a querer falar comigo e porque eu estou concentrado com alguma coisa, aparentemente parece que não ligo nada. E às vezes alguns, até para chamarem a minha atenção, chegam-me a tocar, chegam-me mesmo a bater, e nem a bater eu consigo tomar atenção ao como estão, às circunstâncias que me rodeiam. E eu gostava de pegar nisso e procurar, como ilustração, mostrar aquilo que o apóstolo Paulo diz aqui na carta aos Colossenses, no capítulo 3 e no versículo 3. Ele diz, porque estáis mortos, buscai as coisas que são de cima e pensai nas coisas que são de cima. E eu gostava de chamar a vossa atenção para isto. Quando nós pensamos nas coisas que são de cima, e quando nós buscamos as coisas que são de cima, ou seja, quando estamos concentrados no que é de cima, nós de facto, à nossa volta aqui em baixo está tudo morto. É como se esteja tudo morto. Podem-nos tocar, podem-nos bater, podem-nos querer chamar a atenção, podem as vozes serem muito altas, as solicitações podem ser enormes e muito apelativas, mas porque nós estamos concentrados nas coisas que são de cima, e pensamos nas coisas que são de cima e buscamos as coisas que são de cima, é escusado à nossa volta estarem a querer chamar-nos a atenção com o que quer que seja. De facto, o poder da concentração é de facto o poder da distração. E nós precisamos de ter este poder de concentração nas coisas de Deus. Porque se é verdade que nós não somos todos iguais, e se é verdade que aquilo que acontece comigo, humanamente falando, não acontece com todos, na parte espiritual, este é um princípio que nos acontece a todos.
Não há nenhum de nós que não esteja concentrado com as coisas de Deus verdadeiramente, que esse poder de concentração não seja automaticamente e implicitamente poder de distração em relação àquilo que nos rodeia. De modo que podem vir tentações, podem vir apelos para nos desviarem do propósito, do sentido em que estamos empenhados, que não terão sucesso, porque pensamos nas coisas que são de cima, porque buscamos as coisas que são de cima, porque estamos concentrados, de facto, com aquilo que é de cima. Eu gostava de também, para terminar, dizer apenas mais uma coisa. Diz ele, porque já estáis mortos. E porque quando um morto, e isto vem na sequência do que estava a dizer, mas noutro aspecto, um morto, porque está morto, não é tentado. Podem-lhe pôr as maiores tentações, podem-lhe colocar diante dos seus olhos as coisas mais cativantes, mais fascinantes, mais tentadoras, que não servem de nada, porque ele está morto. E porque ele está morto ele não vê. Podem também, inclusivamente, bater nele, que ele não sente. Podem picá-lo mesmo, podem torturá-lo, que ele não sente, porque está morto. E é isto que Deus pretende que nós sejamos na nossa parte prática na vida espiritual. É nós considerarmos como mortos. Aliás, há outra passagem que diz para nos considerarmos como mortos. E, portanto, se nós na prática nos considerarmos como mortos, agiremos como mortos. Ou de outra forma, não agiremos como os mortos. Não corresponderemos aos apelos, porque o morto não vê, porque o morto não sente. Que Deus nos abençoe e nos ajude a estarmos verdadeiramente concentrados com aquilo que importa, com as coisas que são de cima. E experimentaremos na prática como essa concentração, também pelo fascínio que ela tem, também pelo entusiasmo que nos proporciona, levar-nos-á a ignorar completamente tudo aquilo que nos rodeia, porque também aquilo que nos rodeia não se compara em nada com aquilo que nas coisas que são de cima nos são oferecidas. Que Deus nos abençoe. Do versículo 3, que diz que nós estamos escondidos com Cristo em Deus. E eu lembrei que, por exemplo, quando Adão pecou, uma das coisas que ele fez quando Deus o procurou, porque havia uma relação estreita entre Deus e Adão, diz a Escritura que se encontravam, digamos que ao final do dia se encontravam, e quando Adão pecou e Deus veio à procura dele, o chamou, e nós lemos que Adão se escondeu do Senhor. De facto, o homem, Adão, escondeu-se, mas o que é fantástico é que Deus não se escondeu do homem. Nunca se escondeu e continua a não se esconder, antes pelo contrário. Continua a dizer ao homem, a convidar o homem para vir a si. E não só Deus não se escondeu, enquanto que Adão arranjou ele próprio esconderijo, que não servia para nada, porque não há sítio nenhum onde nós nos possamos esconder que Deus não veja, que Deus não saiba, mas Deus preparou-nos algo onde nos podemos esconder verdadeiramente, onde podemos de facto estar seguros. E portanto, em vez de Deus se esconder do homem, ou seja, se afastar do homem, não querer saber mais do homem, porque tinha esse direito, porque foi o homem que o rejeitou, se afastou dele, Deus jamais se afastou do homem, e portanto sabemos que ele enviou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para pagar o preço, e um preço tremendo, pela reconciliação entre o homem e Deus. E o Senhor Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário,
Ele derramou o seu sangue. E todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, ele é lavado e purificado no sangue do Senhor Jesus Cristo. E agora, quando Deus olha de cima, olha para, neste caso, eu posso dizer, Ele olha para mim, Ele vê-me em Cristo Jesus. Eu estou escondido em Cristo. Ou seja, este estar escondido em Cristo, conforme os nossos irmãos já referiram, nos dá uma segurança tremenda. Jamais alguém nos pode arrebatar das mãos do Senhor. Nós temos nele, no Senhor Jesus Cristo, uma salvação completa, uma salvação perfeita. Temos de facto nele algo que nada nem ninguém nos pode de facto roubar. Portanto, porque estamos em Cristo, estamos escondidos nele, estamos seguros nele. Enquanto que Adão arranjou por ele um esconderijo que não valia para nada, não era seguro, não dava segurança. O esconderijo que Deus nos deu, nos dá, é um esconderijo seguro, completamente seguro, que é o Senhor Jesus Cristo. E portanto, agora, como disse, Deus olha de cima para mim e vê-me em Cristo. Vê-me lavado e purificado no sangue do Senhor Jesus Cristo. Mas eu não somente sou observado de cima, eu também sou observado de baixo. Eu também sou observado na horizontal, ou seja, por aqueles que me rodeiam. Aqueles que me rodeiam também me observam. E quando eles me observam, enquanto que Deus me olha para mim e vê-me em Cristo, vê o Senhor Jesus Cristo em mim, aqueles que estão à minha volta e olham para mim, veem o quê em mim? Isto nos lembra as palavras que João Batista disse, que ele cresça e que eu diminua. Referindo-se ao Senhor Jesus Cristo, ele diz que ele cresça e eu diminua. Assim como, e já foi referido, o apóstolo Paulo, ele dizia, não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E, portanto, agora, a vida que vivo na carne, vivo-a no Filho de Deus. Portanto, aqueles que estão à minha volta me observam. E é importante nós termos a noção disso. Somos observados por aqueles que estão à nossa volta. E o que é que eles veem, de facto, em nós? Será que veem em nós a pessoa do Senhor Jesus Cristo? É evidente que quanto mais o Senhor Jesus Cristo ele será visível em mim, quanto mais os seus valores forem os meus, a sua palavra for a minha, quanto mais a sua vida for a minha, quanto mais isso acontecer, mais eu estou escondido nele, e aquele que é visível é ele, porque de facto eu valorizo a sua palavra. No meio do mundo, numa sociedade em que o Senhor é desprezado, em que a palavra de Deus é desprezada, em que de facto é desprezado, o que é que esta palavra representa para nós? Quanto mais valor ela tiver para nós, e quanto mais ela for realizada em nós e através de nós, então mais visível em nós será o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, permita ao Senhor que não somente o Senhor olhe de cima e nos veja em Cristo, mas também aqueles que nos olham à nossa volta possam ver também em cada um de nós o Senhor Jesus Cristo. Valorizemos o que Ele valoriza, condenemos o que Ele condena e sejamos de facto fiéis à sua palavra. E quanto mais isso acontecer,
mais Ele será visível na minha vida. Quando a minha linguagem for a linguagem do Senhor, quando a minha linguagem for afetada pela palavra de Deus, tudo for de facto afetado, ou seja, como o nosso irmão Carlos referia, nós estarmos mortos para este mundo, mortos para aquilo que este mundo nos pretende afetar, mas verdadeiramente vivos para as coisas que são de cima, com o objetivo de as realizarmos aqui embaixo. Mas são coisas que são de cima, que vêm do Senhor, e que estas coisas que nós aprendemos e conhecemos através da sua palavra, que isto seja de facto importante na nossa vida e afete o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir, o nosso tratar aqueles que de facto nos rodeiam. E então, isso sim, então o Senhor Jesus Cristo será cada vez mais visível em nós e nós seremos cada vez mais neutralizados, porque aquilo que importa não é o que eu digo, mas é o que o Senhor diz. É a palavra do Senhor que importa, porque é a palavra do Senhor que este mundo precisa de conhecer. E ela será conhecida através de mim, se ela for de facto importante para mim. Mas o que importa é que seja anunciada a palavra do Senhor. Era este o pensamento que eu tinha para partilhar convosco. Não sei se alguém tem algum pensamento. Se não, terminamos aqui o culto e o Márcio vem aqui terminar com a oração, por favor. Vamos ficar de pé então. Nosso querido e amado Pai, vamos à Tua presença gratos por podermos estar aqui reunidos, Pai, e gratos por estes pensamentos que ouvimos, que Tu possas cuidar de cada um dos presentes e daqueles que não puderam estar, Pai, e que juntos possamos crescer cada vez mais na Tua Palavra e parecermos cada vez mais com Cristo, Pai. Que Tu cuides do resto da semana. Te pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então o culto está terminado.